Muito bem, cá estamos para mais um Me Conta Sua Viagem, como é que vocês estão? Bom, estou muito feliz com a repercussão aí dos nossos episódios, a gente agora está no YouTube, no Spotify tem imagem também, então tem muita gente chegando no meu Instagram, Felipe Fonseca TV, mandando direct, DM, né, que é chique falar agora, e você pode participar, é só mandar um DM, aí você fala, pô, eu quero participar e tal, e pô, por que não? Se você for um viajante, a gente tem algo em comum e um bom motivo para a gente estar conectado por aqui, viu? Hoje a gente tem um episódio muito especial que é com uma ouvinte, a Sabrina. Ela entrou em contato comigo, ela falou pelo Instagram, inclusive. Bom, Felipe, eu ouvi, por que você parou? Eu queria participar e tal. Eu nem queria participar, eu queria ver sobre Lençóis Maranhenses e não tem conteúdo, eu tô indo. O que você acha? Eu falei, demorou? Por que não? Mas antes da gente falar de lençóis, a gente vai falar hoje sobre também uma mulher que viaja sozinha. Isso é muito importante. Como que é esse rolê dela, né? Bom, a Sabrina tem 43 anos, é servidora pública da Justiça Federal, ela é gaúcha, mas escolheu a Bahia como seu lar há 7 anos. Sua paixão por viagens ela herdou do pai, que era um aficionado por pegar a estrada, e aí desde quando ela era bebê, ele colocava todo mundo ali no carro e saía para desbravar um novo destino e acampar. Acampar, inclusive, é legal a gente fazer um episódio sobre isso, só sobre isso, que é bem legal. A primeira viagem, carreira solo dela, aconteceu no ano de 2011. Aí o destino foi a Bahia e desde então ela nunca mais parou. Conheceu lugares como o Deserto do Atacama, que a gente já gravou aqui, que é demais. Inclusive tem um Drops para vocês ouvirem ou assistirem aqui no canal ou no nosso Spotify, no podcast. O Salar de Uyuni, que é na Bolívia, que também dá para se fazer saindo do Atacama. Cancún e o litoral todinho do Uruguai. Alguns países da Europa, incluindo o norte da Noruega, para ver a aurora boreal. Veja só. Vamos falar alguns destinos nos Estados Unidos, além de já ter pisado em quase todos os estados do Brasil, incluindo as 4 principais chapadas: Guimarães, Veadeiros, Diamantina e das Mesas. Chupa mundo, se considera uma viajante independente e pesquisa viagens com melhor custo-benefício. E aí, Sabrina, me conta a sua viagem? E aí, bem-vinda, você tá bem? Olá, Felipe, tudo bom? Prazer estar aqui com você. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite. Eu amo falar de viagem, eu amo viajar, amo é, convencer pessoas a viajar e mostrar para as pessoas como é legal, né? É bom. Qualquer viagem que você tope fazer, seja perto, longe, destino nacional, internacional, enfim. É bom, né? Viajar é bom demais, cara. E, aliás, como é que você ouviu, você achou, me conta a sua viagem assim? Me conta. Então, eu decidi esse destino, né, Lençóis Maranhenses, e aí eu comecei a fazer minha pesquisa para o roteiro, né, para montar o meu Uhum. roteiro, né, como você falou, eu viajo de forma independente, então eu comecei a fazer toda a pesquisa para ir para os Lençóis. E aí eu comecei a pesquisar podcast, porque era mais uma maneira, né, de eu pegar dicas e sobre o destino que eu queria ir. Claro. E aí eu cheguei no o Spotify me sugeriu o teu canal e eu fui procurar se tinha alguma coisa sobre os Lençóis Maranhenses. Não tinha Não tinha. nada sobre esse destino, mas eu me interessei por alguns episódios, alguns outros episódios que tinham lá e né, fui escutando, assim, apesar de não ser o destino que eu ia fazer. E aí gostei muito do canal, enfim, a gente se conectou aí pelo Sim. Instagram. Eu sempre falo aqui no Me Conta a Sua Viagem que quem quiser participar, um ouvinte, é só mandar uma mensagem, um direct no Felipe Fonseca TV, no Instagram, e aí, Uhum. quem sabe, a pessoa não pode participar. Se for um viajante, por que não, né? Afinal de contas, a gente não está aqui para falar com pessoas famosas e tal, estamos aqui para conversar com pessoas que gostam de viajar, apaixonados por viagens, né? Não necessariamente precisa ser famoso, mas é, uma pessoa que tem o mesmo hobby que a gente, tá na mesma tribo ali, né, para ter a conversa. Sim. E aí você apareceu. Muito bem, vamos falar então da Sabrina. Antes de a gente falar das suas viagens, vamos falar da Sabrina. Hoje você tem 43 anos, mas de pequena, tá? Dava um rolezão com o pai e tal. Mas você sabia já que você gostava de viagem, você sempre curtiu? Quando que te floresceu tudo isso daí? Hum. Desde pequena eu viajava, né? Porque a minha família gostava de viajar, o meu pai, né, principalmente. Meu pai gosta demais até hoje, assim, a gente Aham.
viagens em família, eu, meu irmão, meu pai, a gente tem esse trato, assim, de a gente fazer uma viagem por ano, nós três, assim, geralmente uma viagem de aventura e tal. Uhum. Mas, então eu cresci nesse meio, assim, saindo para acampar, desde pequenininha, né, passando alguns perrengues, assim, e tal, enfim. E aí foi natural, assim, para mim, sabe? Gostar de viagem. Quando eu vi, eu já gostava, assim, sabe? Eu Já não tava sei curtindo. eu não sei te dizer, assim, um momento, assim. Eu tenho o momento em que eu comecei a viajar sozinha mesmo, né? Assim, porque chega quando você é pequeno, adolescente, tal, você vai viajando com seus pais, né? Se a Uhum. sua família gosta de viajar, suas viagens são todas em família. Mas depois da adolescência para a fase adulta, aí você começa a viajar de galera, você começa a montar sua galera, bora pra praia, bora pra montanha, bora pra uma chapada, bora, né? E depois, na vida adulta, propriamente dita, começa a ficar difícil, porque as pessoas começam a ter outros compromissos com família, com a sua própria família, né? Com, às vezes já tem filhos, e a dinâmica vai mudando, vai ficando difícil É. de conectar todo mundo para viajar. E aí eu comecei, aí que eu percebi, eu acho que, tipo, gente, eu sou apaixonada, eu não posso parar porque as pessoas não podem ir comigo, né? E aí eu comecei a viajar sozinha, sem problemas, assim, sabe? Tipo, meti a mochila nas costas e vamos embora, vamos viajar. Tá, mas desde quantos anos você viaja sozinha? Sozinha, 2000 há uns 10, uns 11 anos, mais ou menos. Ó, que legal. Você tinha É, 30 anos, 30 e poucos. E é quando eu uma comecei idade a vir para realmente que Bahia. aí as amigas, os amigos começam a se casar, ter filhos. Eu, por Isso, exemplo, tenho 33 anos, já tenho um filho aqui. Aí você já fica meio. Não dá, mas esse rolê muda, né? exato, E exato. você não queria abrir mão de fazer. E aí, vamos, antes da gente então falar dos seus destinos, vamos falar disso. Como é viajar sozinha? Uma mulher viajando sozinha, que isso é muito importante dizer num Uhum. mundo de machismo e num mundo também inseguro, né? Para Sim, todos, que dirá para as mulheres. Como que você lida com isso? Como que é a tua dinâmica nessa parada? então, eu não tenho, assim, como te dizer assim, o medo, ele não me paralisa, sabe? O medo Uhum, nunca me paralisou, mas ele é uma realidade na vida da mulher, né? A gente é mulher, a gente tem medo de muitas coisas que vocês homens não se dão conta, né? Não sim. vivem essa realidade. Mas na questão das viagens, eu tomo muitos cuidados, né? O que eu te disse, o medo ele não me impede de viajar, mas ele faz com que eu tome precauções, assim. Então, assim, eu estudo sobre o local que eu tô indo, né? Eu sei que eu moro num país que eu não sei te dizer a estatística, realmente eu não olhei, mas assim, ele é um dos países mais perigosos, mais inseguros para a mulher que viaja sozinha, o Brasil, né? Então, eu sei disso, eu sei dessa realidade, então eu pesquiso. Se eu vou para outro país, eu pesquiso a cultura do país, eu pesquiso como é o país em relação à questão do machismo, das mulheres, como as mulheres são tratadas lá, se culturalmente existe comportamentos que as mulheres precisam seguir nesse país, sabe? E eu procuro me adequar à cultura de onde eu estou indo, já para tentar evitar qualquer problema assim em relação a isso. E eu tenho outros cuidados, assim, como transfer, assim, o horário que eu chego, eu evito chegar tarde da noite no destino, que eu não conheço, né? Enfim, eu vejo como que vou deslocar do aeroporto, para onde que eu vou, vai ser um transfer. Eu já deixo essas coisas alinhadas, entende? Eu não chego para chegar no local e E descobrir vendo como que que... dá. Exato. Apesar de ser Algumas... uma viajante independente, do low cost, né? Você falou que gosta de Uhum, viajar com bom uhum. custo-benefício. Geralmente, essa pessoa do custo-benefício, às vezes, chega. Na verdade, quem é do custo-benefício não é desorganizado, é bem organizado para não sair do É, controle financeiro. Então, exatamente. pense em tudo isso, como você está falando, né? Exatamente. Então é sobre isso, é sobre a localização da hospedagem também é muito Hum, importante. Então eu vejo assim o que eu vou fazer nesse lugar, né? Como mais ou menos o que eu pretendo fazer. Eu olho onde que eu vou ficar localizada, assim, onde que vai ser minha hospedagem.
Então, Tá. apesar de, claro, eu geralmente eu fico em hostel, né, em hospedagens mais em conta, mas eu prezo muito pela localização, entende? Eu não quero ficar num lugar que vai ser difícil eu me locomover, entende? Que Sim. posso me colocar em risco, por exemplo, para voltar tarde da noite, essas coisas. Então, são alguns cuidados, assim. Eu observo outras mulheres, eu tô sempre, durante a viagem, eu tô sempre de olho, assim, porque tem muitas mulheres viajando sozinha também, a gente acaba se Se conectando, sabe? unindo. Se unindo, Isso exatamente. é legal. Mas assim, você já teve alguma coisa que te assustou? Assim, que te deixou aflita? De falar, eita, não. Não, Que não, bom, que graças a bom, Deus. que bom. É porque, o mundão tá aí, mas é engraçado. Não que é engraçado, depende, realmente, infelizmente, o mundo tá aí, mas a maneira como você se posiciona, né? Essa proteção já te blinda de muitas coisas ruins que possam acontecer, porque infelizmente Uhum. acontece. A gente, igual você falou, a gente nem pensa, nos preocupa, mas Uhum. acontece Eu, mesmo. eu cuido, por exemplo, bebida, eu cuido muito. Sabe aquela coisa de mãe? Não divide o teu copo com ninguém, não deixa. Sei. Eu cuido, sabe? A gente tem que cuidar, porque eu tô viajando Mas só. ainda assim, você tem uns romances nos rolês, uma viagem, ou você fica meio travada nesse sentido? Não, hoje eu tô namorando, né? Ah, tá. Hoje eu estou namorando, mas assim, a mulher viajando sozinha, solteira, tem muitas oportunidades, assim, né? Muitas Hum. possibilidades. Então, isso nunca me Nunca te impediu, barrou, nunca assim, nunca, psicologicamente te barrou. Legal. nunca me barrou. É claro que você fica com uma pessoa, você fica com principalmente, né, em relações hétero, que você vai ficar com um homem, Uhum. é, você, ainda assim, você não pode baixar a guarda, sabe? No sentido de, eu vou no banheiro, vou deixar minha bebida aqui junto com o cara. Aí tem uma coisa também, assim, a questão de viajar sozinha, né? Hum. Eu também viajo com amigos, eu também viajo com um namorado, viajo com meu pai, como eu falei, né, uma vez por ano. Mas, assim, eu gosto também de viajar só, sabe? Foi por uma necessidade que eu comecei a viajar sozinha, mas eu Uhum. também hoje gosto. Porque, assim, a gente tem liberdade durante a viagem, muita liberdade. Tipo, se eu quero Mas ficar você namora há dormindo, quanto tempo? Você namora há quanto tempo? eu tô namorando 6 meses. 6 meses. Essa viagem para Lençóis, você já tinha programado? Ele nem sabia ou ele não quis ir com você? Ele não pôde ir, ele não teve esse período mesmo de férias que eu tive, enfim, né? A Hum. gente tá se namorando 6 meses, então não Meio deu que assim para recente, não bateu muito. não deu ainda para configurar a questão de férias, de tempo e tal. Mas você já viajou sozinha namorando? Já? Já? Uhum, Que doido, né? É engraçado, isso é muito uhum. louco. Você realmente, eu acho interessante. Você se permite ter esse seu Sim, momento. sim, sim. Porque você sabe que eu fiquei um tempo solteiro assim, eu tinha acabado um namoro, eu fiquei 3 anos sozinho, e cara, foi um momento tão legal da minha vida de eu me reconectei comigo mesmo, sabe? Eu ia pra Uhum, praia sozinha, e eu lembro que meu pai falava, exato. meu, que solidão é essa, cara? E não, eu tava muito bem. Eu, É isso, é muito bom. É a é, conexão interior que você falou, isso acontece demais em viagem. Você não precisa viajar para se conectar, mas a viagem, ela naturalmente te proporciona isso. Uma viagem sozinho, naturalmente, ela te proporciona isso. É pois muito é, incrível, assim. E a questão de estar namorando aí, enfim, eu acho que é de cada relacionamento, né? São os uhum, acordos que as pessoas têm e a sim, base de confiança, de respeito, enfim, né? E, claro. e aí, e aí rola. Mas não dá nada, dá nada. É que assim, soa estranho. Eu lembro que eu tava tão bem comigo mesmo, comecei a namorar com a Dadá, que é minha esposa, e aí essa época eu fazia locução em porta de loja, cara, Casas Bahia, Ponto Ai, Frio, gente. era sofrido. E aí, ô Sabrina, eu ficava tão cansado que eu chegava no sábado, eu só queria morrer de dormir, velho. Eu Oh, morava sozinho, aí um dia ela me ligou, e aí, vai fazer o quê? Eu falei, meu, eu vou dormir, cara, tô morto. Como assim? Hoje é sábado. Ela achava até que, eu falei, mano, eu tô morto. Então era tão, não importava se era sábado, eu queria descansar. E aí, lógico, eu comecei a namorar, aí começa a encher o teu saco, aí você muda e você fala, não, vou ver, vai. Mas assim, brincadeiras à parte, mas eu tava tão bem comigo mesmo que vou dormir.
Sim. Acabou, não me importa. Teve uma vez que eu aluguei 6 filmes quando tinha locadora de DVD. Aluguei 6 filmes e eu vi um final de semana inteirinho, sozinho, comendo Aham. pipoca, muito louco. Foi tão bom. É Então, bom, é é bom importante. Mas eu a gente quero ver saber daqui a fazer. um tempo, quando esse namoro for mais pra frente, se você vai conseguir viajar sozinha e não vai ter treta, hein? Mas olha, eu não sei se não é mais difícil no início. Porque assim, eu já tive um namoro longo É. de 4 anos, assim, foram uns 4 anos e pouco de namoro, que eu viajava só, ele não conseguia me acompanhar sempre. Uhum. E como eu viajo muito, eu viajo muitas vezes durante o ano, é difícil mesmo da pessoa conseguir me acompanhar, entendeu? E eu viajava sem estresse nenhum, assim. Por isso que eu te digo, do acordo da relação, entende? Sim. E eu acho que muito E assim de da quem tem questão mais de. férias, E de quem tem mais férias. não é? E de quem tem É, mais e eu, férias? eu acho que pega muito essa questão assim da confiança, sabe? Por isso que eu te digo que eu acho que início de namoro é mais difícil. Porque, querendo ou não, você ainda tá conhecendo a pessoa, você É. ainda tá construindo essa confiança, entende? Sim, E sim. foi tudo ok, assim, a minha viagem foi ótima, a gente continuou conectado de boa, foi tudo bem, assim. Que bom, que legal, que legal. Bom, antes da gente chegar em Lençóis, vamos só passar por alguns dos lugares que você já falou? Uhum, Vamos uhum, lá. Você foi para o primeiro, vamos falar do Brasil. Você já conheceu vários lugares do Brasil e as Chapadas. Fala mais uhum. sobre isso. As Chapadas são fantásticas, né? Chapadas são E fantásticas, são, fantásticas. são. E aí, me conta. Então, as Chapadas, uma delas, duas inclusive, né, a dos Guimarães e a Chapada das Mesas, foi numa dessas viagens com meu pai e meu irmão. Porque meu pai, ele quer fazer uma viagem de aventura por ano, né? Meu pai tá com 71 anos e Ó, que legal. Da meu pai hora. é fantástico, assim, ele Mas ele parece mora lá no sul. lá em Porto Alegre, isso. Uhum. Então, ele falou, eu quero uma vez por ano viajar com vocês. Tanto que ano passado a gente fez o Vale do Pati. A gente fez o Vale do Pati, eu e meu pai, meu irmão, como tava com um bebezinho, minha sobrinha tá pequenininha, né? Uhum. Ele disse, não tem como deixar o bebê e a minha esposa em casa, mas aí como só é meu pai. Mas Chapada das Mesas eu fiz com meu pai e meu irmão, né? Então, assim, as chapadas são lindas, muita trilha, muita caminhada, algumas trilhas pesadas, algumas trilhas leves. Dá para você fazer um roteiro mesclado, assim, de acordo com o seu preparo físico, entendeu? Dizem que as Chapadas são as coisas mais lindas que se tem aí, né? Você É, foi em elas, 4, né, meu? Aliás, elas o Brasil são, só tem 4? Eu nem sei. eu Ignorância não, minha. são as quatro principais. Principais, né? Eu acho que tem umas menores. Eu não sei te dizer. E aquelas águas azuis, assim, no meio do nada, assim, é assim mesmo? É assim. É. Aqui na Chapada Diamantina tem. E água gelada pra caçamba? É muito gelada, muito. Todas as chapadas são muito, muito, muito geladas. Então, a água é gelada pra caramba, porque você vê o povo entrando ali e o mergulho é Ah, bonito, achei que tá tudo plenitude. lindo. Ah, uma mentira. Delicinha. Eu adoro. É aqueles vídeos assim, como a pessoa acha que é e como é de verdade. Exatamente. Nossa, complicadíssimo. É muito gelado. Mas assim, você tá lá, você Mas vai, você entendeu? entrou em todas. Eu também eu vou falar, Entrei, não, vou entrar nesse bagulho aqui. Não vou entrei. embora. E assim, o Vale do Pati, ele é um passeio à parte, assim, ele é uma trip totalmente à parte na Chapada Diamantina. É uma trilha de 60 quilômetros que você faz em 3 a 5 dias e você fica hospedado na casa dos nativos que vivem nesse local da Chapada, Ó, sabe? que legal, Sem gostoso. internet, sem luz elétrica, assim, é loucura, assim, eu fiz com meu pai, foi muito incrível. E aí, esse sim, você tem que ter um preparo físico, você tem que, sabe, um preparo físico e mental, porque é cerca de 12 quilômetros por dia, assim, de caminhada, Nossa. e as trilhas são muito pesadas, não é uma coisa retilínea, assim, é muito pesado, sabe? Mas Essa é daí é qual? maravilhoso. Essa daí? É o Vale do Pati, na Chapada Diamantina. Ah, tá. É um rolê. Mas é legal fazer. Você É sabe que super. até o último episódio aqui eu gravei, foi de Noronha, e eu falei para um amigo, eu encontrei com ele lá, falei, cara, o rolê com filho é outro rolê. Porque os Sim, rolezão raiz é isso, anda pra caramba, se é. ferra,
12 quilômetros, e chora, não é? Com criança, E acabou minha... machuca o pé, enche de bolha, e você tá lá. Quem gosta de trilha, o Vale do Pati vale muito a pena, é muito legal. Legal. Agora, em relação a... Falamos aqui um pouco do Brasil, você deu um rolê. Noruega, fiquei curioso com isso. Você viu a aurora boreal? Vi! Eu fui para Tromsø, é uma cidade a mil e tantos quilômetros para o norte de Oslo, e ela é considerada a capital da aurora boreal, né? E eu pesquisei muito e decidi ir para lá. Essa viagem foi uma trip que eu caí de paraquedas, assim, na trip de uma amiga e um amigo meu, lá de Porto Alegre. Eu já não morava mais lá, foi em 2017. E aí eles falaram, vamos fazer essa viagem com a gente e tal, não sei o que, e eu disse, bora. Eles já tinham comprado passagem, aí eu ingressei no roteiro deles. Quando eu olhei o roteiro, eram países assim, era Dinamarca, Suécia, a gente ia entrar por Bruxelas, né, e aí, na Bélgica, e aí eu olhei o rolê todo, eles iam passar pela Noruega, e de lá de Oslo eles iriam para Paris. Quando eu olhei o roteiro, eu disse, ai, gente, Noruega, não é possível, eu vou pisar na Noruega e eu não vou ver a Aurora Boreal. Aí eu disse, amigos, olha só, o meu roteiro vai ser o seguinte, quando chegar em Oslo, a gente separa. Vocês sigam a trip de vocês que eu quero ver a Aurora Boreal. Mas E você aí, foi fantástica, porque qualquer outro tenta mudar a viagem deles. Não, você falou: "Segue o não, prumo". Aham. claro, jamais eu faria isso, né? Eu que tava me jogando Metendo louco, né, atrapalhar. E eu não, de forma nenhuma. Claro que se eles quisessem, né, seguir comigo, ótimo. Mas enfim, nos separamos ali em Oslo, eles seguiram a trip deles, eu fui pro norte, peguei um avião lá em Oslo e segui para Tromsø. Um frio, Felipe, um frio. Pensa um frio, meu Deus do céu, o maior frio que eu senti na minha vida, assim, muito frio. E morando E na Bahia eu ainda. tinha programado 5 noites em Tromsø. E até algumas pessoas me falaram: ai, tu é louca, pra quê 5 noites? Não tem nada lá, a cidade. Imagina, você vai ficar no fim do mundo em 5 noites. Eu disse, gente, eu quero ver a aurora boreal. Eu não vou correr o risco de chegar lá e não ver. Pois eu fiquei as 3 primeiras noites, uma nevasca. E assim, o céu tem que estar extremamente limpo para aparecer a aurora. E era uma 3 nevasca, assim, noites sem ver e falando: "Ferrou". era dia e noite, quer dizer, era só noite, porque lá são 6 meses de noite e 6 meses de dia, né? Tanto que eles têm, o verão deles tem o sol da meia-noite. Então é Nossa, sol bizarro. da meia-noite, é verdade, já vi isso. Louco. É bizarro você ficar num lugar que só faz noite, assim. O Nossa, corpo fica. A gente fica. É muito doido. é. Enfim, e aí, quando foi na quarta noite, era noite de Natal, e aí o céu abriu, assim, uma coisa lindíssima, ficou todo estrelado. E aí eu saí para caçar a aurora boreal. E você sai para caçar, literalmente, porque como é um fenômeno, é igual a chuva, assim, você não sabe onde é que tá, sabe? Você tem que ir, aí você vê lá no horizonte, assim, e aí você vai naquela direção, aí você vai. E o cara manja, o cara trampa com isso, ele fala: "Ah lá!". O cara manja, sabe achar, né. Então, o que aconteceu comigo nessa viagem foi muito incrível, assim, também. Porque eu entrei em contato com uma pessoa de Tromsø antes de ir para lá, né? Através de um aplicativo, hoje é um aplicativo, né? Mas era um site chamado Couchsurfing, que é tipo surfando no sofá. Enfim, dá para pesquisar no Google sobre, né, como começou isso e tal. Mas basicamente ele conecta pessoas como uma rede social, né, viajantes. E aí eu entrei em contato com essa pessoa, eu entrei em contato com várias pessoas de lá, e esse cara me respondeu. E me deu muitas dicas, me ajudou a escolher um hostel e tal, nananã. E ele se ofereceu para me buscar no aeroporto. Isso é um dos lemas dessa rede social, né? Ser um É você anfitrião. Exatamente, é você ofertar algum bem para uma pessoa, tipo um serviço, alguma coisa do seu tempo, seja hospedar essa pessoa na sua casa, buscar no aeroporto, levar para conhecer um ponto turístico, tomar um café, alguma coisa. E aí ele se ofereceu para me buscar no aeroporto. Aí, enfim, conversamos por meses, assim, né? E eu pedi documento, pedi se ele me mandava os documentos, alguma coisa, assim, algumas coisas, assim, que eu
para me sentir um pouco mais segura. E realmente ele me buscou, me mostrou a cidade e me levou para o hostel. Quando foi a noite de Natal, ele me mandou mensagem. Sabrina, o céu abriu, tá tudo lindo, vamos caçar a aurora boreal? E ele me levou, então, assim, um passeio caríssimo. Eu não paguei R$ 1, assim, sabe? Eu tive esse Esse benefício, guia assim, esse guia exclusivo, maravilhoso. um E ele foi, nativão. exato, ele foi uma pessoa maravilhosa, assim, comigo, foi incrível. Me levou para esse rolê, a gente conseguiu achar a aurora boreal, assim, em dois E é pontos. lindo mesmo? É lindo A demais, foto não demais. revela nunca o que é, né? Nunca, nunca, nunca. E eu nem tenho, assim, as fotos profissionais seriam com o passeio, né? Se eu tivesse pago o passeio para fazer. Então eu tive, assim, as fotos do meu celular, Ah, mas, tem aqui, na cara, cabeça, na né? sua cabeça é um negócio Na que você nunca mais lembrança. esquece. É muito lindo, muito lindo. É verde ou é cinza? Depende do lugar que você vai, sabe? Na Noruega, ela é predominante verde e azul. Predominante Ah. verde e azul, assim. Eu vi uns feixes rosa também, assim. Um rosa muito vivo, mas ela é predominante verde e azul. No Mas, final, o assim, fenômeno da aurora boreal é o quê? São os raios do sol? não, são É, gases. Pois é, gases? eu podia ter olhado isso no Google antes, Não, né? não, não, uma curiosidade. Agora eu posso olhar Mas também aqui. Deixa eu é, ver. mas ele é um fenômeno. Deixa eu Como pôr eu posso aqui, ó. Eu dizer? vou. Ó, o que é a aurora boreal? A aurora polar é um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra. Então, a decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera Hum, da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. No final das contas, é uma confusão louca. tá vendo? Por isso que eu não decorei o que é. Não entendi nada. Li tudo e não Eu entendi sei que nada. é um É um fenômeno, fenômeno. é Fala, é uma um coisa que você não tem como fenômeno da prever. natureza. Exato, você não tem como E prever e ela acabou. acontece e você vai atrás igual um doido, assim, e é lindo, é emocionante, assim. Ela dança, sabe? Parece que alguém. É do nada, assim. Parece que alguém ligou a luz, assim, de um show, sabe? É muito bonito. Gostei Você, demais. na Noruega, você conheceu aquelas belezas também, de paisagens assim? Não, sabe, eu fiquei só em Oslo, né, na Uhum. capital mesmo, e eu fui para Tromsø. Foi só o rolê Ah, que eu dei na Noruega. legal. Não, beleza. Não, eu tô falando mais porque você foi pro deserto do Atacama, Uhum. Uyuni lá, e é uma beleza tão diferente que na Noruega Sim. tem também esse tipo de beleza pra gente olhar e se encantar. É, Mas por isso. tem muita, muita beleza natural lá também, exatamente. E sobre, ainda, voltando à questão da mulher viajante sozinha, Ah, a Noruega é um dos países mais seguros, assim, do mundo, sabe? É uma coisa incrível, assim, inclusive esse menino que me recebeu lá e tal, ele falou sobre isso, porque quando eu gosto muito de conversar com as pessoas do lugar e perguntar várias coisas, enfim, então eu perguntei muitas coisas para ele sobre a cultura deles e tal. E ele me falou assim que a questão de violência sexual lá é uma coisa que não existe. Crime sexual, ele falou, não existe. É uma coisa assim punida de uma forma ferrenha, assim, sabe? É uma coisa muito séria para eles. Então é tem que muito ter. difícil Mas o acontecer. jeito de não ter é punição severa, não é? Em qualquer coisa, uma punição severa faz o cara pensar 10 mil vezes. O cara, É, quem for, não e é? ele falou, a sua palavra aqui vale muito, ele disse. A Olha. sua palavra como mulher, se você falar que você sofreu um assédio, que, né, é levado muito a sério. Pois é, veja acho que a cultura de alguns países, né? Veja o próprio Robinho, né? Com aquele caso lá, Uhum. a mulher albanesa, né? Ela pegou, denunciou, se dizem, armou, não armou. Cara, ela teve voz, teve voz e teve espaço, e tanto é que ele foi condenado, né? Ele tá aqui como um foragido, no final das contas, né? Exatamente. Pois É. é, pois é. Agora, vamos falar sobre. Lá na Noruega você comeu aquele peixe podre? Não, Não, não teve coragem. não, na verdade eu não tive o contato assim direto, assim, sabe? Não, É porque tem um não. peixe podre. Eu vi uma vez que tem um peixe podre, é carne de tubarão. Aí falou que é tipo um peixe podre que você põe na boca. Um negócio que fica curtido, assim. Gente, É. gente, não. Eu acho que não tem como comer, é meio sinistro, né?
Apesar de que eu gosto de experimentar as coisas do lugar, assim, e É tal, bom, mas... não é bom. Eu lembro que eu vi o Pedro pelo Mundo. Hum, E é bem legal. E aí meu, tem um gosto de chulé. Ele falou com gosto de chulé, ótimo. Um gosto de chulé com alguma coisa, foi meio terrível. Mas legal, legal. Vale, vale. Eu tenho muita vontade de ir, assim. Noruega, esses países, assim, uhum, nórdicos, é bem legal. Aliás, temos um é, episódio, não tem imagem, mas tem a Juliana falando sobre a cultura nórdica. E é tão legal. Ela, inclusive, uhum. ela tem contato com o reino da Suécia. Olha que Olha, interessante. Ela tem contatos, sabe? Fala, conversa. É muito legal uhum, esse episódio, tá lá no nosso Spotify. Agora uhum. vamos falar sobre Lençóis Maranhenses. Quando eu te falei, a gente combinou a data, eu falei, eu já até comprei passagem. Vou para São Luís e Pois é. Barreirinhas. É esse o caminho mesmo? É Barreirinhas que eu chego ali mesmo? Me conta. Então, os Lençóis Maranhenses é um lugar imenso, assim, realmente uma imensidão. Se você olhar pelo satélite, assim, você enlouquece, assim. É muito grande, muito, muito grande. Então, e é de responsabilidade do CMBio, né? É um parque nacional desde 1980, da década de 80 ele virou parque nacional, né? Protegido, enfim, pelo ICMBio. E as cidades principais de lá são Barreirinhas e Santo Amaro. E tem a Tins, que a Tins ela pertence a Barreirinhas, ela não é uma cidade, né? Então é um vilarejo, assim. Esses são os três pontos que você pode ficar como base nos Lençóis. Aí vai depender de quantos dias, quantas noites você vai passar lá para você montar o seu roteiro, ver se vale a pena dormir em outros lugares ou ficar só em Barreirinhas ou só Santo Amaro. Porque assim, a Atins é onde tem menos estrutura. Então é mais complicado você ficar só em Atins, porque Atins também não tem muitas Atins, lagoas. com A, Atins. Atins. E aí não tem muitas lagoas em Atins, né? Ela é o ponto que tem praia, onde os lençóis chegam no litoral maranhense. Você ficou em Atins. Fiquei também, eu Imagino que fiquei você nas ficou três. porque é mais em conta. Não, pelo Não, contrário, a Teams explodiu. A é Teams, mesmo. a galera tá falando que ela é a nova Jeri, assim, sabe? Ela explodiu, simplesmente explodiu, caiu no gosto dos globais, caiu, sabe? Hum, Então, assim, tá tudo muito caro em Atins, onde eu gastei mais, foi ficando em Atins. E é assim, é onde tem menos estrutura. É muito olha só. engraçado isso, assim. Só que virou modinha, sabe? Então, Hum, tudo inflaciona. sim. E aí você ficou lá e me conta desse rolezão, porque é bonito, né? É É lindo. bonito. É lindo demais. Eu nunca fui para Jericoacoara, minha sogra foi e ela fica me humilhando. Você acha o viajante aí, Jericoacoara é lindo, você precisa ir. Já fui 2 vezes. E aí, Tá lindo. Jericoacoara com lençóis é meio uma beleza meio Faz parte parecida. da Rota das Emoções, né? Uhum. Jeri e os Lençóis também fazem parte junto com o Delta do Parnaíba, eles fazem parte da Rota das Emoções. Rota das Emoções. Eu adoro Exato. esses Tem nomes. gente que faz a Rota das Emoções, faz numa viagem só todos esses É. destinos, inclusive de carro dá para fazer. Mas a questão dos lençóis depende muito de como você vai montar seu roteiro, sabe? Eu, por exemplo, como eu pesquisei muito, eu vi que seria mais interessante eu começar minha viagem por Barreirinhas, ir a Atins e depois Santo Amaro. Porque todo mundo fala que Santo Amaro é onde tem as lagoas mais lindas. E eu também achei isso. Ah, é, e é mesmo. Aham. Eu já fui influenciada, mas eu achei isso. Realmente, as lagoas de Santo Amaro, a coloração delas é diferente, Eu já enfim. fui influenciado, é maravilhoso. Né? Porque todo mundo Sim, tava já falando. chega, é normal, normal, já chega esperando Mas, isso. mas o que aconteceu? Eu encontrei muitos viajantes. Quando eu cheguei em Barreirinhas, então, meus primeiros passeios, eu encontrei viajantes que já estavam terminando a viagem deles. E eu estava começando. Eles estavam fazendo o contrário do meu roteiro. E todo mundo falava assim: ai, por que eu não fiquei mais em Santo Amaro? Sabe, uma coisa meio assim, um pouco frustrado, assim. E Sei, tipo, não é feio, é lindo demais. Mas eu acho que eles vieram de um lugar que tava, tipo, que é o sei, auge, assim, da viagem, o sei. ponto máximo da viagem, e aí eles ficaram meio um pouco frustrados, assim, sabe? E eu Sim, não, eu fui num crescente, assim, eu terminei a minha viagem fez o extasiada. certo.
Você É. sabe que eu fui pra Tailândia, eu conheci umas meninas lá, umas cariocas. Meu, eram umas, sei lá, umas cinco. E elas estavam achando uma merda a Tailândia, porque elas tinham vindo das Filipinas. E elas Ah, tá falaram: Meu, as vendo? Filipinas é tão bonito. Não, e assim, Tailândia é diferente, é bonito, mas Uhum. eu também eu tenho minhas coisas a dizer, mas vale a cultura. Mas elas acharam Filipinas tão fantástico que acharam a tal da Tailândia bem média. Toda hora elas ficam Tá falando: Ai, vendo? gente, Então, assim, até isso você tem que pensar quando você vai montar seu roteiro. é Começar verdade. por onde é um pouquinho menos, para ir pro mais, pro mais, pro mais, entendeu? Mas pro mais bosta, né? Vamos falar o que. Mas no mais bosta. É que não tem nem, na verdade, Lençóis não tem nenhum lugar ruim, entendeu? Então, Sim, assim, é você verdade. começa com o menos bonito, digamos, porque feio não vai ser. Menos interessante. Verdade. Não, eu falo, eu fui para as Europa, fui para Europa aí há pouco tempo, e aí o Uhum. último que eu fui, eu não conhecia. Eu fiz Madrid, eu já tinha ido uma vez para Madrid, Madrid, Amsterdã, não, a Madrid, França, Amsterdã, Paris, e Amsterdã e Lisboa. Quando eu cheguei em Lisboa, eu fiquei um pouco frustrado, porque é muito antigo, tudo deveria ter sido meu primeiro lugar. Não que a Hum, passagem estava mais barata para Madrid, mas assim, eu sim. fiquei um pouco, que era tudo tão legal, uma cidade tão desenvolvida. Aí você chega em Lisboa, eu moro em Santos, parecia Santos. Sério? É o centro de Eu não Santos. conheço Lisboa, mas Madrid eu amei. Eu fiz um Eu stopover lá também de amei, 20 você é horas. louco. Eu fiquei Ah, louca em amei, Madrid, a vontade louca, de morar. amei. É um Brasilzão gostoso, né? É a É. língua, assim, é muito bom. Agora, voltando à sua viagem, me conta a sua viagem. E aí, que mais? Então, assim, barreirinhas. Barreirinhas, ó, se você for pesquisar aí na internet, todo mundo vai falar, fica em Barreirinhas. Se tiver que escolher uma cidade, escolha Barreirinhas. É porque no sentido de que Barreirinhas ela tem mais estrutura do que as outras, né? A Teens, a estrutura é zero. Santo Amaro é um pouquinho melhor. E aí, Barreirinhas, sim, Barreirinhas tem muito restaurante, tem, né, tem asfalto até lá, tem, você consegue chegar mais fácil e tal. Agora tem voo, inclusive, a partir desse mês começou um voo da Azul que chega em Barreirinhas. Não imagino Olha, o preço desse negócio, mas se a nossa, pessoa quiser, né, quiser e tiver condições pessoa de, quiser, né? Para quem não né, tá vendo, ela fez assim com a mão, né? A é, bufunfa. É porque tem voo para todo canto direto. Tem para Noronha, tem para é. Bonito. Vai ver a Agora, a partir desse facada. mês, começou o voo para Barreirinhas, então vai Uhum. facilitar também para quem, até quem tem dificuldade mesmo, a questão da acessibilidade eu acho importante, não é? Deveria, inclusive, ser mais barato essas coisas, porque pela inclusão, né? Das pessoas que precisam. Tem gente que não aguenta uma viagem de carro, assim, porque a viagem de São Luís para Barreirinhas são 260 quilômetros saculejando o tempo todo, estrada péssima. Então, tem gente que não aguenta, às vezes pela idade, pela, né? Olha, E eu vou. aí, E aí você fala bem. Aí tem gente que. Ah, eu vou guardar dinheiro para quando eu envelhecer, eu só vou viajar. Eu te digo que quando você envelhecer, você não vai ter saúde o suficiente para algumas viagens. Eu penso, né? exato. Porque, cara, tem uns rolês que são pesados, até mesmo. Ah, meu, onde você vai, outro país? Vai para Argentina, que o Uruguai, você falou, litoral todo do Uruguai. Você anda pra caramba. É, Anda e 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 exato, anda. Pô, viajei com meus pais esses dias, exatamente. a gente andava, minha mãe falou, eu sou uma velha de 55, 56 anos, brincando, tipo, pô, e nem é, ela é jovem, ela sabe, mas, Hum, pô, tipo, maneira, tá andando muito, porque, cara, chega uma hora que é, cansa. exato. Então, assim, mais do que dinheiro, quando você tiver velho, você tem que ter saúde, né? Você tem que Sim, se sim. cuidar para poder manter, é isso que eu quero, manter meus É, rolês, sabe? verdade, verdade. E aí tem aquelas dunas com a água ali mesmo. Essa água ela é da onde? Ela Ela é de nasce origem onde ou da ela é da chuva? chuva. É da Não, chuva. ela é da chuva, a maioria são da chuva, tanto que elas esvaziam, né? Tem época para você ir para os lençóis. A melhor época para ir para os lençóis é de abril a setembro, sendo que o mês, pelo menos o que os nativos lá me falaram, que o mês mais top assim é junho, que as lagoas estão super cheias e zero vento. Então, tipo, e julho, o problema de julho é as férias, que eles disseram que julho é estourado lá, estourado, assim, você não Hum, consegue hospedagem, assim, tem que comprar tudo muito antes, assim, muito cheio. Mas eles me falaram que junho seria o melhor mês. Agosto foi bom, eu peguei as lagoas super cheias, mas tinha um pouco de vento.
né? Tinha um pouquinho de vento, assim. Eles falaram que setembro, apesar de estar cheia as lagoas, aí tem muito mais vento. Eu vou em setembro. Então tu pode Por pegar isso que tinha uma promoção. Ah! Por isso que eu peguei a promoção, é. Eles falaram que a questão das lagoas, você vai pegar a lagoa cheia ainda, né? Uhum. Mas pode ser que você pegue já um tanto mais de vento. Eu ia falar alguma coisa de Água Barreirinha. também Ah, gelada pra caramba. nada, uma delícia! Lá sim a água é deliciosa, É mesmo? deliciosa. A temperatura é muito agradável, muito boa. Agora eu te pergunto, por que que a água não mina na Ah, areia? sim, sim, sim. Eles me falaram que é o seguinte: é muita água da chuva que enche lá as lagoas e tem alguns lençóis freáticos, assim, alguma água que vem né, de lençóis, Ah, assim. tá, vem também de Algumas, não baixo. são todas as lagoas, Entendi. algumas. Que daí acaba que são as lagoas perene, que eles chamam, né? Que quando você for fora de época, eu só posso ir em dezembro. Vai, que aí vai, entendeu? Não vai ser a melhor época, porque pode ser que você pegue muita chuva e tal, mas assim, é quente igual. E vai ter as lagoas perenes, que eles chamam, né? Lagoas perenes, que são as lagoas que não secam. E aí eles vão te levar nessas lagoas aí. É porque toda viagem eu fui pra Amazônia, lá do Amazônia chique, né? Porque a Amazônia Aham. mesmo é outra coisa. E tem o período da cheia, que foi quando eu fui, dizem que é outra Amazônia na seca. Sim, Então acho que provavelmente. sei que vai Pantanal deve valer a ser assim pena. também, É, então. entendeu? Então, assim, e aí tem peixinho nas lagoas, é muito lindo, assim. Como que Pixe. tem peixe? Me explica como que tem peixe se a lagoa seca. Não, alguém jogou, não é possível. Aí eu perguntei, né? Eu perguntei para um senhorzinho que fez um passeio maravilhoso comigo. E ele é nativo de Atins, esse senhor. Ele era filho de pescador, foi pescador, enfim. Hum. E ele me disse, eu perguntei assim, como que tem peixe, né, seu Benedito? Como é que tem peixe? Eu tô aqui pensando. Aí ele falou, sabe, minha filha, eu também. Ele ficou, eu também não entendia como que os peixes iam parar aí. Um biólogo me falou uma vez que os peixinhos, quando está secando a lagoa, eles enterram os ovos. Eles enterram tudinho ali. E aí fica tipo uma incubadora. E quando a lagoa volta, eclode tudo e enche de peixe de novo. E esse peixe que estava quando a lagoa secou, virou comida de passarinho. Aí eu, gente, não sei, não fui atrás ver se é verdade, se Olha, é assim. mas para acontecer isso, algum safado jogou um peixe algum dia. Algum jeito chegou lá, o primeiro peixe, né? É verdade. Não é? Porque senão é muita loucura, né? É muita. Ah, vai saber a natureza. Não tem A pássaro que natureza come, é solta muito a semente e linda. nasce a planta, não é? No cocô, come a planta. É, Eu não sei mais de nada. Alguém exa ajuda nós aí, né? E aí? exatamente. E você, no final das contas, ficou quantos dias? Eu fiquei 8 noites, 7 noites, É, sete mu- noites. é o suficiente? É muito? É pouco? Deu uma semana. Eu achei suficiente, assim, eu não ficaria menos. Eu não ficaria menos. Porque eu consegui ficar nas 3 cidades que eu queria muito dormir, né? Fazer o meu QG, assim, nas 3 cidades. Eu não queria fazer bate e volta para nenhuma delas. Então, consegui fazer isso, consegui fazer os principais passeios de todas elas, consegui fazer o sobrevoo dos Lençóis num aviãozinho minúsculo, Felipe, pequeno. É muito pequeno o avião que faz sobrevoo, muito pequeno. É só o piloto e 3 pessoas. E ele é tão E com um pequeno. risco de morte bem grande. Cara, depois que passou, eu fiquei, meu Deus, se o piloto passasse mal, só tinha ele, não tinha copiloto. Tava eu do lado dele. Eu ia Nossa. fazer o quê ali? Nossa. Meu, teve Enfim, não coragem? vamos Foi pensar caro? Foi nisso. caro esse sobrevoo? Não vamos pensar nisso, entendeu? Pessoas façam, porque é incrível, é lindo, valeu demais a pena. Ele é caro, tá? Porque ele é meia hora e custou R$ 520, porque eu comprei antes. Quando eu cheguei lá, que ainda estava temporada, estava a cidade super cheia, assim, ele é em Barreirinhas, tá? Ele sai de Barreirinhas. Eu já estava R$ 600. Galera Ah, que fez sim. depois já era R$ 600. É, porque se você parar pra pensar, acho que lá em Foz eu fui agora, é uns 500 pau, 10 minutos num helicóptero.
Hum, Para... sim, eu achei caro, tá? R$ 520 para Não, não meia é hora. barato, mas assim, eu tô Porque passa muito comparando com rápido. 10 minutos para É, 30, né? Isso que eu é, quis. mas caro, verdade. E, enfim, mas assim, super valeu, sabe? Foi uma coisa que. Até foi meu irmão, eu tava em dúvida, né? Eu, ai, faço, não faço, sobrevoo. Aí o meu irmão, que é aficionado por avião, assim, ele falou: olha, é caro, ele falou pra mim, é muito caro. Mas é uma coisa que você nunca mais vai esquecer, ele falou pra É, mim. e Você eu vai tenho ver lá, você certeza nunca que é vai o que você esquecer. trouxe aí também na E bagagem, né? realmente, eu não me arrependi, valeu muito a pena, assim. Foi o primeiro passeio que eu fiz. Eu cheguei em Barreirinhas de noite e dormi 6 da manhã, eu tava no aeroportinho lá deles, né, fazendo o sobrevoo, que os Ah, melhores horários. tem Tem um até aeroporto, aeroportinho. tem, que é onde a Azul tá fazendo agora, Ah, que né? vai pousar. É. E aí, os melhores horários para quem for fazer o sobrevoo é no início da manhã e no final da tarde. São os melhores horários para foto, até para tua visão mesmo, assim, pela incidência da luz solar em cima das lagoas e tal. É lindo, velho, é muito bonito. É bem E impactante. lá são vários passeios? Ou é assim, uma dúvida que eu tenho. Eu fico numa região que eu consigo ir a pé? Não, você tem que fechar um passeio. Você tem que fechar passeios. E nos Lençóis, como é um parque, né, protegido e tal, só entra gente autorizada, não pode levar bebida alcoólica para dentro do parque. Tem algumas regras, assim, né, que você tem que cumprir. E por que muitas pessoas falam fica em Barreirinhas, né, se só tiver que escolher uma cidade? Porque de Barreirinhas você consegue fazer bate e volta para todos os passeios, quase Ah, todos. Alguns de São Tamaro você não consegue, não. Mas é por isso que fala para ficar em Barreirinhas, né? E por causa da estrutura. Mas eu confesso assim, se eu fosse para escolher uma cidade, eu teria escolhido Santo Amaro para ficar. Santa Amaro. Só posso ficar em uma, eu ficaria em Santo Amaro, porque E as tem lagoas taxa de são. preservação, ICMBio? Não, Não. não me lembro. Não, não tem não. Não, se você lembraria, eu fui para Noronha agora e não tem Ah, como esquecer. Não tem não, não como tem, esquecer. não tem. Eu acho que tem alguma lagoa que você paga uns R$ 15, uma coisa assim. Agora eu não consigo me lembrar qual foi a lagoa. Mas teve um passeio que tinha que pagar R$ 15, uma coisa assim, que era Mas para alguma coisa de preservação. não, menos mal, é porque em Noronha foi só É para por entrar dia, para R$ 65 entrar. por dia de taxa de Uhum. preservação e ainda mais R$ 165 para poder, com validade Entrar nas para praias? 10 dias para poder visitar as praias. Isso para É, brasileiros, estrangeiros, R$ 365. É. Eu gente, já cheguei lá gastando milão. Foi. Eu e a Pois é. esposa, o filho ainda não paga, senão era mais. Aham, Já cheguei mandando milão para mais, né? 1.200, aham. acho que foi. É, Lá não tem isso. que Mas, bom. e aí, enfim, aí tem Hum, vários passeios, como você perguntou, tem vários uhum. passeios, assim, de várias lagoas, são diferentes. Tem uma lagoa que você tem que ir de barco, você chega num ponto, aí eles deixam o carro lá, você pega um barquinho e aí anda de barco um tanto, assim, numa lagoa grande, e chega nessa outra lagoa, que é a das Américas, né? Foi isso, foi muito legal. Então, cada uma é um rolê diferente, assim, tem uma que você tem que subir, é uma imensidão para você subir, e aí hoje em dia tem uma escadinha, né, você vai pela escadinha e tal. Tem outra que você chega, o carro chega até a beira da lagoa mesmo, então Mas tem top vários. 3 passeios que tem que fazer, por exemplo. Top Ó, 3. Vamos só Barreirinhas, porque eu vou para Barreirinhas e depois depois vamos para Santa Mara. Barreirinhas, o sobrevoo, achei que valeu demais, valeu muito a pena, e a Lagoa Bonita, foram os passeios top de Barreirinha. Porque a Lagoa Azul, que é muito famosa também, e é em Barreirinhas, eu não gostei do passeio, eu achei muito perrengue. Eu realmente, assim, fiquei um pouco frustrada, assim, sabe, foi logo depois do sobrevoo, fiquei um pouco frustrada, porque, assim, a agência, ela marca 9 horas, eu já acho super tarde. Aí ela chega às 9h40 para te buscar, que ela marcou 9 horas. Aí ela não te fala que tem 50 minutos para mais de andar numa jardineira até chegar à lagoa. E tem um raio de uma balsa que tem que atravessar. Essa balsa, todo mundo está no mesmo horário, então é uma fila imensa. Ai, foi meio chato, assim. E aí eu cheguei, aí a gente chega.
A gente chega na primeira, são três ou quatro lagoas ali nesse circuito Lagoa Azul. Aí o carro para na primeira e te busca na última, que é a Lagoa Azul. Você chega na primeira, fica um pouquinho, daí vai para outra, toma mais um banho, aí vai até chegar na. Quando a gente chegou na Lagoa Azul, era 11h20. Meio-dia tinha que estar no carro para voltar, sabe? Não, eu achei muito perrengue para pouco Para pouco aproveitamento, tempo, sim, sabe? sim. Mas vocês tinham que voltar porque é o horário da companhia ou o É o horário da ICMBio que barra agência. também? Não, o horário da A agência. Então, o que agência. aconteceu? Eu conheci um quarteto lá, nessa Lagoa Azul, que eles estavam fazendo de forma privativa. Então, eles alugaram um guia, né? Alugaram um guia, não, contrataram um guia. Contrataram um guia e alugaram a jardineira. E eles fizeram, pelo dia inteiro, parece que foi uma coisa de torno de R$ 900 para os quatro. Dividido? Super Sim, valeu. sim, E aí sim. eles botaram o cooler deles lá, levaram um monte de lanche, o suquinho, o refrigerante, enfim, porque não pode Já era. alcoólico, e já foi, eles iam passar o dia curtindo. Então, é outra parada, sabe? Então, assim, às Pois é. vezes, se você chegar, mesmo viajando só, às vezes a gente consegue, ficando em hostel, você consegue Entrar juntar numa a turma, galera, lógico, entra numa turma entendeu? para fazer isso. Eu cada vez mais agora com filho, eu chego à conclusão, sabe, Sabrina, que às vezes vale a pena esses privativos assim, né? Tudo bem, eu fui Vale. só com a minha esposa, mas, cara, igual eu fui para Noronha agora, é uns passeios, perrengue do cacete. Você vai, Uhum, se mata, fala, porra, meu, eu tô com criança aqui. Eu falo mais por exatamente. criança, fala, porra, velho, eu não precisava, podia ter feito uma coisinha mais É. tranquilinha. Aí a criança fica Porque irritada, fica com no... fome, Aí não fica, então, ai, sabe? eu já É, falei aqui até no último episódio, aí parece que a criança é chata, mas ela tá com fome, ela tá cansada, você tá coitada. cansado, ela tá com sono. É, Cara, é exato. mó rolê, é muito. Às vezes, é porque Exatamente. lá em Noronha tem o Ilha Tour, é o dia todo conhecendo todas as praias. Pô, meu, Uhum. cansa a gente, imagina. Agora, pô, igual você falou, estrada de terra, um rolê, ai, sei lá o que, pega uma jardineira para pegar uma balsa. Pô, é bom eu já saber que eu já me É, organizo também nesse sentido, né? Vou ser o exatamente. cara do lanchinho e do cooler, Exatamente. Vale né? muito a pena, vale muito Aí a é uma pena. puta dica. E aí, o que acontece? Se você pegar o privativo, você faz de tarde a Lagoa Bonita, que é essa que eu falei que é imperdível. Aí você faz tudo num dia só com esse privativo. Eu fiz, contratando a agência de forma comunitária ali, né? Porque eu estava só. E aí de manhã eu não gostei desse passeio, enfim, por causa desse rolê todo aí que foi. Sei. Aí chegamos de volta em Barreirinhas, eu almocei e já fui para o ponto de encontro do passeio da tarde, que era a Lagoa Bonita. Mesma coisa, chega atrasado, né? Enfim, é um ritmo. Enfim, você tá de férias, aí você fica, tá, vamos Vamos desligar, nessa. vamos entrar no ritmo. Mas de tarde foi muito gostoso, porque é essa lagoa que você sobe a escadaria aí a Lagoa Bonita, que tem essa escadaria grande. Aí você sobe a escada, você chega lá em cima, você já, uau, é lindo, assim, a vista assim, nossa. Aí ele te leva, assim, a Lagoa Bonita é aquela lá, a ponta. Aí você vai caminhando, toma altos banhos, curte muito a lagoa e sobe depois de volta nessa duna autona para ver o pôr do sol. E foi um pôr do sol, eu acho que foi mais bonito da viagem. Foi muito O lindo. pôr do sol. O pôr do sol foi muito maravilhoso. Que maluco, que maluco. E lá tem bom custo-benefício? Um hotel, uma pousada, alimentação, os passeios? O que que você tem a dizer? Você falou que Tem, tá não meio. achei. A Teams tá meio hypado, né? Tá na moda. A Teams foi difícil, assim, foi difícil. Foi difícil no sentido assim, eu não consegui achar coisas baratas, assim. Mas Barreirinhas foi tranquilo, tranquilo. Tem a Avenida Beira Rio, que é, né, é Beira Rio, enfim. E tem, ali é o point, assim, então vários restaurantes, lancheria, enfim, várias coisas, música ao vivo de noite. Ali é o fervo. Então o ideal é ficar próximo dela, porque daí você faz tudo a pé, né? Você sai do seu hotel, pousada, vai para lá para Beira Rio, come, né? Fica tranquilo lá, se diverte. Não é caro, nada, não achei nada exorbitante assim. Também não fui em nenhum restaurante assim, vou conhecer o chefe fulano de tal. Não, não fui. Fui Uhum. comer em lugares comuns assim, Normal, foi normal. se alimentar. Fui me alimentar. Exato. E aí foi tudo tranquilo, assim, os custos, sabe? Não, não achei nenhuma exploração. Hospedagem também, você consegue, você procura Booking, Airbnb, enfim, você acha coisas em conta. Eu vou disponibilizar meu roteiro, eu não coloquei ainda no meu Instagram, mas eu vou colocar, enfim, acho que até ir para o ar o episódio, já vou ter colocado lá.
E aí tá todos os custos lá e os lugares que eu fiquei, com os telefones, com as Pô, dicas, isso é demais. É, isso vai é estar demais compartilhar. vai tá tudo lá. Então, se a pessoa quiser aproveitar. A agência de turismo, não, do passeio. Não, não, eu Essa não. indiquei. Não, eu indiquei, porque assim, o passeio da tarde foi legal. E também porque se a pessoa quiser fechar privativo, consegue fechar com eles, entendeu? No final vale a Não, pena também. vale a pena. Eu indiquei sim. Não teve nenhuma agência que eu tive problema, não, assim, que eu não indicaria. Eu não indiquei a hospedagem de Barreirinhas, que eu realmente não gostei, fiquei no Airbnb, foi meio chato, assim, não curti. Mas aí eu indiquei o hostel, que a galera que eu fiz amizade lá ficou nesse hostel. Inclusive, eu fui para uma festa numa das noites nesse hostel aí. Foi muito bacana, assim. E aí, como eles falaram muito bem, assim, da hospedagem deles, eu coloquei ali no roteiro e indiquei. O voo, você pagou barato? Como que você compra os seus voos? Uma dúvida de uma viajante assídua que gosta de pegar boas condições. Como você Então, organiza isso? Como que tá é? muito complicado comprar passagem aérea, viu? Tá bem difícil pegar promoção, assim, não tá Sim. rolando promoção. Mas justamente eu escolhi Lençóis Maranhenses pela questão do aéreo. Porque foi assim, eu marquei minhas férias em abril, em março, abril mais ou menos. Marquei minhas férias. E aí eu não tiro férias se eu não puder viajar. Se eu não puder viajar, seja aqui do lado da minha cidade, se eu não puder sair uns diazinhos de casa, eu não vou tirar férias. Eu deixo minhas férias quietas lá. Então, eu tirei as férias e eu pensei, para onde eu vou? E aí comecei a pensar vários destinos. E Lençóis Maranhenses estava no, era um deles, né? O Pará também estava na lista, é, Bonito, lá no Mato Grosso do Sul, enfim, estava na lista. E aí eu comecei a pesquisar os aéreos para esses lugares. E tava tudo um absurdo, tudo coisa assim, acima de R$ 2.000. Tava surreal, assim, o preço das passagens. E eu comecei a cuidar para São Luís, né? Para ir para os Lençóis. E eu tenho uma amiga em São Luís e pedi para ela mais ou menos como eram os valores de Salvador para lá, o que, que ela achava, e ela foi me dando mais ou menos um panorama, e eu fiquei cuidando. E aí, quando baixou a passagem, eu comprei. Eu botei um alerta e todo dia eu olhava e tal, e eu olhava os outros destinos também, mas eu vi que os outros destinos eles estavam muito mais caros. Então a chance seria mais próximo de eu ir para os Lençóis mesmo. E foi o que aconteceu. Mas esses alertas você deixa onde? Skyscanner? Como é? Ah, eu uso o Skyscanner, eu gosto bastante da pesquisa deles, e eu uso o Google Flights. Legal. É, também é bom, né? O Google É. Flights foi uma dica de viajante aqui no Me Conta Sua Viagem, que você abre o mapa até, te mostra até onde está mais barato, no mapa Isso, mundi. isso. E ele te dá, assim, um panorama dos preços, assim, como é que tá. Aí você vê, poxa, um mês atrás estava bem baratinho, será que vai cair? Aí você consegue ver, tipo, de um tempo, de um período grande, aí você consegue ver, assim, ó, pode ser que caia, porque aqui, né? Quase a bolsa de valores, né? É Tipo tipo isso. de passagem aérea, exato. Caiu, é. É bem legal. Eu dou uma olhada também sempre. É. É, porque passagem, cara, sempre tem dessas. Eu uso muito Melhores Destinos e agora eu uso muito passagens imperdíveis. Aí ele me dá uns Uhum. alertas, só que é pra frente. Aí eu tive uma dica também, tava indo viajar, o cara tava indo pra Israel. Aí ele falou, Felipão, passagens imperdíveis. Aí do nada vem umas notificações, baixou, partiu Eu Europa olho 1.100, ida e também. Eu volta. Eu tenho falo, passagens perdidas. Sim, eu dou uma olhada que também. louco, esse lugar também me Aí, se enlouquece. você tem disponibilidade nas datas que eles estão mandando, você. Perfeito, perfeito. Mas eu viajo muito de carro também, viu, Felipe? Eu gosto muito de viajar de É, carro. Viajo que muito de legal. carro. Fiz viagens longas, sozinha de carro. Também com vários cuidados, né? Eu evito parar na estrada quando eu tô sozinha. Eu procuro parar só em cidades, né? Enfim, para as pessoas não verem que eu tô, que é uma mulher viajando sozinha, enfim, né? E eu tomo alguns cuidados assim, mas eu viajo só também de carro. Boa, faz muito bem. E uma nota final para lençóis? 0 a 10? Nossa, 10 gente, é muito 10. lindo. Vale a 10, pena. vale a pena. Ó, uma última dica, assim, um passeio que as pessoas que fizeram me disseram que não curtiram foi o bate e volta para Atins. Porque, assim, a Atins, ela tem toda uma atmosfera diferente, ela tem toda uma vibe diferente, enfim. E que eu consegui curtir isso Para dormindo lá ficar. 2 noites, entende? Eu fiz um passeio incrível de quadriciclo com o seu Benedito,
Porque eu falei, ele me contou toda a história, como que começou a Teams, o que era a Teams, a casa dele era de taipa, sabe? Então, é uma outra, você consegue ter uma outra, é um outro panorama, assim. E quem fez bate e volta, só chegar lá, a praia, ai, nem é tão bonita a praia, ai, tudo é caro, ai, não... E não vê a beleza que tem a Teams, A entendeu? beleza é a atmosfera do lugar. Isso, exato. A atmosfera do lugar, no final dos contos. Que é sempre o que pega. Não adianta. Algumas conclusões vêm precipitadamente por esse motivo. Às vezes a gente não Uhum, entende a atmosfera, a cultura, né? Que é o uhum, charme. Depende. Cada viagem, eu falo, ela é única e depende de pessoas, de como você tá também aberto a tudo aí, a tudo isso, né? uhum. Há quanto tempo você não viaja é importante, porque quando você cola uma viagem em outra, você já vai diferente, já vai meio cansado de viajar, quando tá Isso. muito colado. Quando você tá muito precisando de Uhum. férias, tudo é muito legal. Tem É, alguns pontos, exatamente. não é? E a internet está aí para você pegar milhares de dicas, enfim. Eu Sim. peguei uma dica sobre levar uma boia. Peguei a dica de uma blogueira. Leve uma boia, porque De Flamingo. não ocupa espaço na mala, e aí você vai ter umas fotos lindas, maravilhosas. E a louca que levou a boia. Felipe, eu levei. A menina não falou o tamanho da boia. Eu comprei uma boia de 1 metro de diâmetro. Eu Nossa. quase morri na primeira lagoa para encher a tal da boia. Foi uma coisa louca. E aí, assim, Tem não que ter são levado todas de as lagoas. braço. E E todo mundo, andando, eu aposto que você levou, o povo usou tua boia pra tirar umas fotos, claro, não usou? é claro, É todo mundo tirou óbvio. foto com a minha boia. É Mas assim, óbvio. ó, não são todas as lagoas. Então, assim, no meu roteiro, eu tô falando ali o tamanho da boia para você levar. Não leve uma boia de um Boa. metro, pelo amor de Deus, não precisa. Não dá para ir em todas as lagoas levar a boia. E outra, você pode pedir pro guia levar uma bombinha. Porque daí na Lagoa de Santo Amaro, eu falei com o guia que eu queria levar minha boia, ele disse, eu vou levar a bombinha para encher para a senhora. E aí foi Ah, outro rolê, entendeu? outro, ele acabou com o pulmão, não deu. O legal é você também colocar o que não fazer, além do Por que que não fazer. fazer? Isso é muito bom. Exato. Sabrina, pô, obrigado. Eu tenho certeza que a galera adorou esse nosso episódio aqui, né? Sim, Com uma pincelada de Lençóis, assim, um pouco das suas viagens. Acho que é legal a gente sim. falar dessa viajante independente Vou que deixar meu curte. Instagram também. Deixa, Aí claro, você deixa deixa pra galera. na descrição também. Sim, A gente pode deixar alguns Instagrams de mulheres que viajam sozinha também, que tem material sobre isso. Eu acho interessante. boa, por Para favor. as meninas, enfim, que querem começar e de repente tem algum receio e tal, né? Sem Podem dúvida, começar a ver material sobre isso e tal. sem dúvida. Aí Qual meu que é o seu Instagram é Insta? @pequena sábia ou sabiá. Pequenas. Por que é esse nome? Curiosidade, que eu sempre vejo. Começou há muito tempo, assim, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, começou essa história de sábia, é muito sábia, porque eu era meio metida em tudo, de saber tudo, sabe? Eu Ah, tá. queria conhecer tudo. E aí ficou Pequena Sábia. E depois, como eu botei Pequena Sábia, não botei acento, as pessoas começaram a ficar, é sabiá, é sábia, sabiá. E eu fui deixando dúbio, assim, porque eu fiquei pensando também no passarinho, na Também, a liberdade. que E voa. aí eu achei que tinha tudo a ver, sabe? Com certeza, com certeza. Igual a que me conta a sua viagem, eu sempre falo, era de viagens físicas, no final, viagem das ideias. Me conta a tua viagem, qual que é a Exato. tua? É Uhum. isso, muito bem. Obrigado, tá? Adorei, Sabrina. Gostou? Amei também, amei demais. Te Muito agradeço. bom. Bom, te agradeço. E para você que ouviu até agora, muito obrigado. A gente no Spotify também tem vídeo, então deu para você assistir. Se você não sabia disso, abre aí que dá para você assistir também, está sendo colocado. Para você que está no YouTube, se gostou desse papo, já deixa o teu like, compartilha com todo mundo, com um amigo que quer ir viajar, com uma amiga que quer viajar sozinha, porque agora é a hora. Vamos viajar. Me conta a sua viagem. Segue o meu Instagram, Felipe Fonseca TV também. Manda um direct e bora para a próxima. Pro próximo rolê, viajar é vida. O mundo é grande. Tchau, beijo, beijo, Sabrina. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau.